Fala, rapaziada do pedal, muito boa noite, bom dia para quem for assistir durante o dia. Ontem eu comentei nos stories que ia fazer uma reflexão sobre o comportamento do ciclista, então tá aí a reflexão. Quem gostar, curte, quem não gostar, pode dar sua opinião. Dentro de um mínimo de respeito e sabedoria, a gente sempre chega nas melhores conclusões. Bora lá! Vamos lá, o primeiro aspecto que eu queria falar é o seguinte. Antes de andar de bicicleta, eu, como todo bom paulistano, me locomovia de casa para o trabalho ou de carro ou de busão. E quando eu dirigia, né, quando eu dirigia com mais frequência e no trânsito de São Paulo, que é muito intenso e tudo mais, tinha uma coisa que me deixava fora de sério, assim, que era quando alguns motoristas não respeitavam a ordem de chegada do trânsito. Porque o trânsito é o seguinte, quem chegou primeiro deveria, quem está primeiro no farol deveria chegar primeiro no seu destino, por exemplo. E aí muitos carros faziam fila dupla para fazer uma conversão que está todo mundo fazendo a fila na mão correta, ele vinha pela contramão e fazia a conversão proibida, só para passar na frente de todo mundo. E também percebo que parece que esse comportamento do carro migrou para a bicicleta. E eu acho que antes até desse boom da pandemia, eu já tinha começado a ir para o trabalho de bicicleta e notava nas ciclovias que a galera não tinha paciência para andar na ciclovia. Era a gente andando na mão errada o tempo todo, ultrapassando quando tinha um fluxo grande de bicicleta e colocando a vida de um monte de gente em risco, a segurança de um monte de gente em risco. Então, pensando nisso, eu chego na conclusão de que o problema nunca esteve no meio de transporte, em qual meio de transporte a pessoa usa, né? Apesar de ter, às vezes, alguns casos assim gratuitos de violência física ou até linguagem ofensiva com os ciclistas, né? Mas o problema em si está no cara que conduz o carro, o cara que conduz a moto e o ciclista que pilota a bike de maneira incorreta, né? Pô, a gente precisa andar ordeiramente para que exista menos acidentes no percurso. A gente precisa respeitar as condutas de trânsito para que haja algo mais ordeiro, né? Para que exista menos exposição, menos acidentes e coisas do tipo. Então, fica aqui a minha reflexão do primeiro ponto, que seria que a gente, como ciclista, precisa passar para frente o bastão do respeito ao trânsito, do respeito ao cara que está no carro, na moto, ou o próprio outro ciclista que esteja na ciclovia, ou andando na via mesmo. O segundo ponto que eu queria fazer essa reflexão é sobre os ciclistas que andam no grupo de pedal. Esses grupos que andam em 20, 30 pessoas, né? Se você vai começar a pedalar num grupo, você precisa saber em qual você se enquadra. Primeiro ponto. Se você é um cara que já pedala, tem uma resistência, se você for pedalar com um grupo de iniciante, você tem que se adequar às normas e às regras do grupo de iniciante. Quando a gente fala de grupo de iniciante, tem gente que nunca andou no trânsito de bicicleta, é a primeira vez que ela está andando no trânsito. E quando você desrespeita, e isso é algo importante, os grupos de ciclismo têm normas e regras que precisam ser seguidas. E ali tem um grupo de líderes que as pessoas confiam a segurança da saúde delas, a segurança física delas, na mão desses líderes. E esses líderes tentam sempre instruir de maneira que faça que o rolê seja mais seguro. Então, se você é um cara mais experiente e não se aguenta de ficar no ritmo do iniciante, então acho que o pedal de iniciante não serve. E se você é um cara que está iniciando agora, então você também não pode pedalar com o grupo de intermediário e avançado, você precisa começar no grupo de iniciante. E quando eu falo que o grupo tem regras e uma forma de conduta, essas regras são pensando na segurança do grupo. Então, quando você toma uma decisão de sair do pelotão, por exemplo, você às vezes pode estar influenciando uma pessoa que tem menos experiência que você e ele tá te tendo como referência e sai junto, sei lá. E aí entra na pista que está destinada aos carros. Geralmente quando a gente anda de comboio, a gente fecha uma pista
e fica ali, seguro naquela pista que ali o carro não vai entrar. Se você fica saindo do comboio, você coloca essa regra toda abaixo. Então, quando a gente sai com a bike num comboio, é necessário que o comboio fique junto, para não dar buraco, para os carros não entrarem no meio do comboio, para que o motorista também tenha certeza do que a gente vai fazer, que ele consiga fazer a manobra que ele precisa de maneira segura. Quando a gente anda em comboio, quando a gente anda em grupo, o grupo tem que andar em comboio. Ninguém pode sair fazendo acrobacia com a bike, derrapando, pulando, empinando. Não é o lugar para isso. Se você quer fazer isso, você precisa pedalar com seus amigos, que são do mesmo time que você. Agora, se você vai num grupo de pedal, as regras do grupo precisam ser respeitadas. Esse é meu recado, é minha dica para a galera que está pensando em iniciar no pedal, ou então que está procurando um grupo de pedal para começar a pedalar, e sobre os códigos de trânsito, né? O primeiro aspecto que eu falei. A gente precisa saber que o nosso meio de transporte é o mais frágil, quem se dá mal vai ser sempre a gente. Então o pedal tem que ser seguro, o percurso tem que ser seguro. A gente já sofre muita, eu vou chamar de perseguição, mas não é a palavra correta, mas muita perseguição por parte do trânsito. E a gente não pode ficar dando mais motivo, não pode dar mais motivo de bandeja para a gente ser não respeitado no trânsito. A gente precisa também manter a nossa segurança, né? E eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo que tinha para falar. Se você não concorda, pode deixar o comentário aí embaixo. Se você concorda, aplaude e dá um like. Fechou? É nóis, gente. Valeu!